Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com o EPC, nós mantemos esse quadro aqui quinzenal, Conexão EPC, onde são abordados temas de interesse geral, não é, dos alunos da EPC e dos interessados em psicanálise de um modo geral. O tema que eu gostaria de abordar hoje, né, é um tema recorrente em face da, do link que foi criado entre essas duas áreas, que é qual a relação entre psicanálise e o cinema. Né? Hoje nós temos aí uma profusão, né, de cursos, de lives, de livros sobre o assunto, e realmente um assunto extremamente interessante, né, dada a forma da linguagem do cinema, né, e como esta linguagem ela então caberia dentro de uma questão relativa à produção do inconsciente, não é, dentro da questão da procura ali por uma representação artística, não é, de questões que a priori elas seriam condizentes justamente com a ideia de sujeito segundo a psicanálise, né, do qual eu já falei no vídeo anteriormente, do sujeito como sendo o sujeito do inconsciente. O que é interessante é que o cinema e a psicanálise eles nascem ali de modo muito próximo no final do século XIX, não é? O cinema na França pelos irmãos Lumière e a psicanálise freudiana, elas têm um momento de encontro ali, e esse momento de encontro, não por acaso, né, ele vem justamente como decorrência de um processo que se inicia ali no século XVIII, né, que é o processo iluminista, que é o processo de uma constituição e de uma observação da figura do sujeito propriamente dita. Né? Nós temos ali, a partir de Kant, uh, uma ideia mais próxima, não é, do que seria a questão da constituição do sujeito, ainda bem distante da questão psicanalítica, mas uma preocupação com isso, com esse ângulo da subjetividade, não é, com esse ângulo do destacamento do sujeito perante o social de um modo geral, né, condizente ali com realmente com aquilo que é velado, aquilo que não é óbvio, não é, com essa relacionalidade que se estabelece uh, com a questão do inconsciente. E o cinema talvez seja a melhor forma, não é, pela questão da combinação uh, das possibilidades, não é, do uso da imagem, a princípio só a imagem, no caso, antes do cinema falado, mas da questão desse uso e do uso da edição. Não é? A edição que aparece, então, como o grande trunfo da questão da imagem, porque com o processo de edição você consegue criar um outro tipo de veiculação de linguagem que não esse uso, né, esse uso linear que nós temos no cotidiano, que não o uso linear e cronológico que se estabelece, pelo menos até aquele momento, em grande parte da produção bibliográfica, né, que tinha então narrativas que se sustentavam em algo mais parecido, né, portanto, com a questão consciente, não é? Mais parecido com a questão, uh, portanto, avessa ao objeto da psicanálise, ou oposta, a princípio, ao objeto da psicanálise. E a questão da edição e da montagem, então, eles vão constituindo uma espécie de novo paradigma, não é? Dentro do universo da linguagem. Né? Então você tem ali os primeiros filmes que são feitos, né, filmes curtos, né? O cinema era muito caro nessa época, e também não existia a questão da veiculação comercial. Você tem ali pequenos retratos do cotidiano, a maioria dos filmes iniciais eram assim, né, o homem na fábrica e etc. Mas você já tem ali a própria questão do olhar. Né? Então você já cria ali também a instância do sujeito observador, né? Desse sujeito que se põe à parte do processo da imagem, que se põe na qualidade de visitante, que se põe na qualidade, portanto, de alguém ausente da ação. Né? E essa ideia é uma ideia muito interessante para a psicanálise, porque a psicanálise ela vai trabalhar anos depois com a questão da torção, né? A questão moebiana, onde sujeito e objeto não ocupam mais uma posição estanque, né, que é a posição, até hoje é a posição predominante em termos de ciência, nessa relação do sujeito,
né, observador com a questão do objeto observado. O cinema ele dá a possibilidade dessa torção acontecer, onde nas pontas desse processo você tem então não mais uma ideia de íntimo, né, e de estimo, uma ideia de dentro, de interioridade, uma ideia de exterioridade, mas um algo circular, um algo circulante, não é? Que é o que acontece efetivamente na questão psicanalítica, não é? Na ordem psicanalítica, no dentro do setting, é o que a gente procura, quando a transferência se oferece, portanto, como uma possibilidade, né, dessa, digamos, incorporação entre, ou de uma efetivação, de uma elaboração propriamente dita, entre o dentro e o fora. Então o cinema trouxe essa linguagem no primeiro momento. No segundo momento, o cinema falado, ele também traz a possibilidade agora de mais uma forma de linguagem, de mais uma manifestação da linguagem, além da visual, mas também do discurso, né? E nós temos aí a criação de grandes textos e grandes narrativas que vêm, né, no mundo do cinema, e assim como também o aparecimento, portanto, de autores, de diretores e roteiristas que trabalham com isso, né, que fazem um exercício, digamos, de uma produção artística consistente em termos deste uso de linguagem, em termos desse uso de narrativa. Né? Nós temos aí uma escola longa, europeia, não é, com Godard, nós temos ali Fellini, bem a posteriori, mas nós temos ali um universo interessante de um novo uso, portanto, através desses resgates discursivos, através de várias manifestações da ordem da linguagem. E o cinema vem atingindo, posteriormente, talvez, e aí já cabe uma certa crítica, que com o passar do tempo, sendo bem sintético, o cinema talvez ele tenha perdido a questão das grandes narrativas nos últimos anos, né? Talvez isso tenha se diminuído, diluído um pouco, em face da questão do imaginário, em face da questão do uso do recurso imaginário e visual, portanto, como sendo uma espécie de tamponamento, como sendo uma espécie de forma dissimulatória, né, da ausência das grandes narrativas. Ou seja, de um certo tamponamento, de um certo distanciamento que havia no cinema enquanto grande fonte discursiva. É claro que os clássicos continuam, é claro que boas produções ainda acontecem, mas talvez nós não possamos retomar ou pensar nesse momento, né, nas grandes narrativas que foram desenvolvidas por autores como Peckinpah, como Hitchcock, não é? E como Kubrick e assim por diante. Mas o cinema fica aí como uma ferramenta disponível também para que a gente possa compreender um pouco mais da nossa atuação clínica, não é? A pensar a distribuição temporal de modo diferente, não é? A pensar a partir da ideia de tempo lógico e não de tempo cronológico, não é? E sobretudo, pensar também sobre aquilo que não se diz, não é? Porque as grandes narrativas do cinema, já que nós estamos nesse tópico, elas também trazem aquele quê, eles também trazem aquele resto, eles também trazem aquela não objetificação, também trazem aquela função, não é, que a gente chama de objeto A, enfim. Eu espero que vocês apreciem cinema também como uma ferramenta a mais, não é, de conhecimento, de registro e de incorporação dentro do nosso, digamos, conjunto de ferramentas para a psicanálise. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC. Um grande abraço.